Rapaz, tem muita coisa boa. Hoje eu tô aprendendo junto com vocês, tá? Eu estou aprendendo junto com vocês. Cara, a galera aqui é muito boa, né? E aqui essa pergunta, ela é uma pergunta muito tradicional. Eu posso errar aqui talvez o nome é, da reunião, né, dessa influência dessa reunião, mas é uma pergunta muito tradicional e é sobre qual a importância da Septaginta, é isso? Septaginta na formação do cânon do Antigo Testamento e sua aceitação posterior. Eu vou dar ao Paulo e depois a gente começa pela Diná, tá bom? Paulo, sinta-se à vontade. Amém. É chamado de Septuaginta porque ela faz alusão, ela faz menção a 70 líderes de Israel, homens sábios, né, que traduziram a Bíblia hebraica para o grego em 72 dias. Foi uma façanha assim muito extraordinária, né? E chama a atenção, desperta assim não só a curiosidade, mas um regozijo, uma alegria de saber que em tão pouco tempo várias pessoas estiveram envolvidas no trabalho, naquele labor de traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Isso se dá em Alexandria, no Egito, e aí a gente voltamos a lembrar que o povo de Israel ele não está na sua terra, não está no seu território, lembrando que ele já passou pelo cativeiro, e você está em uma terra distante, e a gente está chegando aí no século terceiro até o século I antes de Cristo, e você tem a importância dele, ele é importante para a Bíblia hebraica, e ele foi preparado em Alexandria por vários tradutores, e ele é uma referência de cópias, né, que vai ser traduzido, e a gente tem assim um número muito expressivo de 2.000 manuscritos que a partir da Septuaginta ele foi redigido e foram cuidadosamente selecionados por estudiosos bíblicos. A descoberta no mar, houve a descoberta do Mar Morto. Ele incluiu dentre os manuscritos a Septuaginta estava junta, né? Essa Bíblia já traduzida do hebraico para o grego, e aí você percebe que ele tem uma linguagem, porque em se tratando de ser escrito em Alexandria, no Egito, você tem judeus da diáspora que agora estão se familiarizando com o grego, não é um grego polido, mas é um grego koiné, e aí você vem fazendo essa tradução, e é um manuscrito muito respeitado, né? Porque ele vai aferir, ele vai servir de um trabalho de aferição para outros originais, para os outros escritos que geravam algumas variantes, algumas variações, que geravam assim dúvidas na interpretação do texto. Mas você tem agora uma produção literária na língua grega através da Septuaginta de um alto nível. Então ele tem assim algo que encanta muito a gente. Ele também tem, além dos livros do Antigo Testamento, ele foi produzido também o que a gente chama de livros apócrifos, lembrando que se você está numa cultura diferente, você vai se afastando um pouquinho ou da sua identidade religiosa, e você tem alguns judeus que hoje são da diáspora, e hoje estão se familiarizando com uma nova cultura. Você também tem alguns livros que vão se expandindo, vão sendo agregados, por se considerar que ele tem ensinamentos que são proveitosos, são ensinos, são orientações, são coisas que são de edificação para a vida secular nossa. Então você tem aí uma expansão, além do rolo, você tem uma amplitude de registros do Antigo Testamento e mais esses livros apócrifos aí. Tá bom? Então, assim, é muito legal a gente saber que a gente tem uma obra-prima aí, uma obra muito boa aí da Septuaginta. Paulo ele citou algo importante, que foi esse momento da diáspora. Tem
dois momentos de dispensação no Antigo Testamento e no Novo, e a importância de que a gente possa validar o cânon tendo uma base principal das três línguas originárias. A gente tem no Antigo Testamento o hebraico e o aramaico. Quando a gente chega cá no Novo Testamento, a gente tem o grego. Então, uma validação que os rabinos tinham para saber se aquela palavra de fato era inspirada por Deus, primeiro, se a língua de origem era de fato a língua da época do povo hebreu, do povo de Deus. Então, é algo extremamente importante a gente sempre lembrar que um dos critérios de validação do cânon é a língua materna daqueles que viveram aquelas histórias bíblicas. Antes de falar da Septuaginta, deixa eu voltar rapidinho no cânon, para que os irmãos possam ficar bem gravado isso, né? Então, o cânon, ele vem da palavra grega, que significa, uns podem dizer que é um cano, simplesmente, outro pode dizer que é uma cana de medir, né? Porque naquele tempo, né? Nos dias de hoje seria uma régua, uma trena, né? Ou uma regra, um padrão. Então, tudo isso está encaixado dentro da palavra cânon, tá? Então, o termo foi cunhado pela primeira vez em referência aos escritas, né, pelos cristãos, como o pastor falou. Então, tinha que se voltar na origem, né, que seria o hebraico e o aramaico. Então, alguns padrões para medir no cânon, né? Primeiro, você estava negando a lei. Qual era a lei? Os Pentateucos, né? Então, se está negando, né? Foi um desvio. Na época da Septuaginta, né, como disse o irmão Paulo, tinha que ser corrigido esse desvio. Que desvio foi esse? Né? Enquanto se falava no Velho Testamento, né, e ali estavam os profetas, estava o pessoal do grupo dos históricos, e todos olhavam para a lei. Né? No Salmo se falava da lei, em Cantares se falava, em Provérbios se falava da lei, observância da lei. Né? Nos profetas se falava da lei. Então, assim, na questão, quando o povo deixou de observar a lei, se cumpre o que diz em Jeremias, né? E que eles vão ser dispersos, vão para o exílio, e o nosso termina, né? O nosso Novo Testamento, que é o Velho Testamento que nós temos, ele termina em Malaquias. E Malaquias foi contemporâneo lá com Neemias, né? Então, as passagens aí se batem. E quando eles vão para o exílio, e termina em Malaquias, a última profecia, não tem mais. O último profeta foi Malaquias, até João Batista. Então, foi um período de 400 anos de silêncio, de que Deus não falava mais no meio do povo. E o que acontece, né? O povo começa a inventar, né? Começa a ter um monte de escritos, né? E muitas das vezes, para validar esses escritos, ninguém conhecia o cara. Aí o cara acabava de escrever, colocava livro Evangelho de Enoque. Quem era Enoque? Era um camarada conhecido. Mas quem poderia validar aquilo ali? Né? Porque se o cânon do Velho Testamento já estava fechado, quem podia validar aquilo? E começou a surgir, né? Não só livros falando de Abraão, dizendo que foi... É como os dias de hoje, quando a gente abre a nossa rede social, as nossas redes sociais, e está lá uma mensagem de, vamos lá, Cortella, né? Como é que é o nome do homem mesmo? Você lembra do final, Cortella, que é um filósofo, né? Isso aí, vamos lá, os universitários. Então, aí você lê aquilo ali, você pensa que foi ele mesmo que escreveu, mas não foi. O cara nem sabe daquilo ali. Então, assim como hoje a gente pode encontrar, né, alguém falando que o pastor Orlando falou e ele não falou,
naquele tempo era isso que acontecia. Né? Então, quando a Septuaginta foi fazer, como explicou bem o irmão Paulo aqui, né? Foi fazer essa, transcrever, né? Hoje a gente tem esse problema. Por exemplo, eu sou assembleiana de muitos anos e conheci muito a harpa cristã. Quando eu me deparei com um cantor cristão, como assim? A mesma música com letra diferente? Quer dizer, fazer a tradução é um negócio um tanto complexo. Né? Por exemplo, quando você vai traduzir alguma coisa do inglês para o português, né? Ainda mais se for uma música, para você colocar na métrica, você tem que colocar um sinônimo. Né? Então, acontecia muito isso. Né? Mas o canon, para ser canonizado, né? Como ter essa validação, teria que passar lá pela materna. O que acontece? A gente tem no período interbíblico um povo judeu que está sofrendo ali a ocupação seleucida, você tem Antíoco Epifânio, você tem um grupo que está esmagando o território de Israel, e você tem nesse intervalo dos 400 anos, pessoas que estão se levantando no meio do povo, ou nas ruas, ou indo na igreja, dizendo que estão tendo uma revelação, que foi no céu, que fez uma viagem, que Deus falou com ele. Então, você tenta pensar que o povo está fragilizado, o povo gostaria de ter novamente o fortalecimento da sua própria economia, da sua nação, você ter restaurado aquela questão da sua liberdade religiosa, de poder servir a Deus. E você tem pessoas que estão surgindo nesse cenário, trazendo mensagem de tamanho encantamento, pessoas que dizem que Deus permitiu que eles pudessem lá no céu abrir um livro que estava oculto, que estava fechado, que ele detém uma autoridade. Então você tem pessoas que de alguma maneira vão encantar, vão atrair com seus escritos, com as suas mensagens. E aí se faz essa necessidade, né? Como é que no decorrer eu vou abalizar? Então tomou-se essa questão no canon, de só aceitar os livros inspirados aqueles que tivessem em acordo com o Pentateuco, com a lei de Moisés, mas que também chegassem até o último profeta, até o tempo de Esdras. E aí tentou-se preservar essa identidade dessa maneira, visando o critério da nacionalidade, dos costumes. E aí, mesmo que Daniel, a gente teve... no decorrer dessa história, dessa formação, a gente teve olhares de líderes judeus ali que não gostavam muito de Daniel, mas entenderam que ele era um profeta e reconheceram os seus escritos, porque Daniel também perpassa o Império Babilônico e vai até o Império Persa de Dario. Então, você tem um olhar muito criterioso, né, que depois de uma bagunça, depois de várias pessoas se levantando e escrevendo livros e tentando misturar um pouquinho a cabeça do povo judeu, você tem, então, líderes sérios que estão à procura de preservar o povo, de trazer um norte, de guiar o povo naquela sua fé, de ter um relacionamento, de ter compromisso com Deus, e essa é a preocupação. Paulo aborda um assunto muito importante e a gente precisa entender que havia um canon funcional, né? No tempo ali dos judeus, no tempo ali de Jesus, não tinha um canon como é hoje. Não tinha essa Bíblia, era em rolos, tanto que quando Jesus vai ao templo pela primeira vez e é dado para ele ler o rolo do profeta Isaías, assim eram os manuscritos, né? E esses manuscritos foram encontrados, muitos ali no Mar Morto, são chamados ali desse canon empírico, e alguém para validar esse canon tinha que ser linguística, exatamente de ponto, vírgulas. Mais à frente, com certeza, vai ser abordado aqui sobre os livros apócrifos, mas a entender a importância de que, às vezes, um livro, ele, para ser considerado inspirado por Deus, ele precisava ter
essa questão da revelação de Deus, do direcionamento de Deus para o povo judeu. Nós consideramos alguns livros apócrifos, mas não quer dizer que esses livros não tenham conhecimento histórico, valores morais, sociais, valores importantes. Então, há essa separação em livros inspirados por Deus, em livros que têm uma importância histórica, moral e social, e aqueles livros que tinham ensinamentos deturpados, que eram contrários aos ensinamentos de Yahvé. Então, um livro que era considerado assim um livro que na sua base era uma base contendo heresias, aquele livro ele não tinha ali os valores, os princípios, que sempre no Antigo Testamento a base é o Pentateuco, a base é a Torá, a base é esse primeiro escrito de revelação inspirado por Deus a Moisés.